Bom dia, pessoal. Vamos começar o nosso Open Day Ellipse X. Eu me chamo César Lumiati Teixeira. Vou estar com vocês nesse treinamento do Open Day. Nosso treinamento então vai das 9 horas às 11h30, talvez um pouco menos, dependendo do nosso andamento aqui. Certo? A ideia então desse treinamento é nós falarmos um pouco de bibliotecas, como criar bibliotecas e como desenvolver melhores bibliotecas. Certo? Vou explicar um pouquinho da ferramenta que nós estamos utilizando, que é essa que vocês tiveram que instalar o plugin, que é a Citrix. Essa ferramenta ela tem uma opção onde vocês têm a opção de uma mão, um símbolo de uma mão, onde vocês podem clicar ali, e aí com isso vocês podem levantar a mão. A ideia é essa, levantar a mão e eu libero o microfone para vocês e vocês podem conversar, fazer perguntas ou comentários. Certo? Se quiser usar o chat também para fazer comentários, não tem problema, pode usar o chat e a gente vai trocando informações. E a ideia é ser uma coisa bem interativa mesmo. Eu vou explicando, mas no meio, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, sintam-se à vontade a fazer e a gente vai solucionando as dúvidas aí, apresentando uma ideia do que seria esse nosso treinamento de bibliotecas. Tá certo? Bom, pessoal, alguma dúvida do funcionamento dessa ferramenta? Alguma pergunta? Ok, vamos começar então. Então, falando novamente, né, nosso treinamento de Open Day Ellipse X vai das 9 às 11h30. Esse é o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato. Então, teixeira@ellipse.com.br. Bom, qual vai ser a sequência do nosso Open Day? A gente vai falar um pouquinho da introdução de bibliotecas, como funciona e assim por diante. Depois nós vamos ver os conceitos de Xcontrols e Xobjects. Tudo montando uma aplicação exemplo. Depois essa aplicação exemplo vai ser disponibilizada para vocês poderem ter acesso ao que foi ensinado, né, de forma prática. Nós vamos falar também do evento Custom Config, como isso pode auxiliar na criação da biblioteca. O uso de tela indexada, que evita nós termos diversas telas com a mesma função. Então cria só uma tela e ela por script é parametrizada, e com isso não precisamos criar diversas telas. E por fim, o tipo não padrão de propriedade. O tipo não padrão de propriedade faz com que a gente consiga transformar uma propriedade e ter essa propriedade com as mesmas características do tipo que a gente selecionar. Essa é a ideia. Tá? Bom, como eu falei, nesse nosso Open Day, nós vamos mostrar diversas maneiras de utilizar uma biblioteca. E a gente vai desenvolver então atividades para melhor aplicação disso dentro do E3. Como diz o texto, as bibliotecas auxiliam nos projetos antes demorados e complexos a se tornar projetos com desenvolvimento mais rápido, evitando a repetição de telas e objetos. Essas bibliotecas são também utilizadas para otimizar no tempo de manutenção da aplicação, ou seja, depois que a gente faz a aplicação, fica mais fácil de dar manutenção nessa aplicação, né? Porque a gente vai utilizar um objeto padrão, a gente vai só modificar esse objeto padrão, vai replicar isso para todas as instâncias desse objeto. Bom, pré-requisito, pessoal. O pré-requisito para o treinamento, né, Open Day, é o treinamento de 3 desenvolvedores, ou seja, algumas coisas que eu vou explicar aqui eu vou acreditar que vocês já têm conhecimento. Tá? Mas caso tenha esquecido, faz tempo que fez o treinamento, não tem problema, a gente volta, a gente explica um pouquinho melhor. Então, por exemplo, mais adiante a gente vai ver parte de um driver. Eu vou meio que passar reto, passar bem rápido nessa parte de driver, porque é uma coisa dos treinamentos. Então, eu acredito que vocês já tenham o conhecimento disso. Certo? Ok, vamos falar um pouquinho da biblioteca então. Vou abrir uma aplicação E3. Tem uma aplicação E3 aberta agora aqui na minha máquina. E eu vou criar uma biblioteca. Mas eu já quero criar direto com um Xcontrol. Então eu vou clicar aqui em Xcontrol, botão direito, inserir Xcontrol, nova biblioteca. Vou chamar essa nova biblioteca de OpenDayLib.
E essa minha OpenDayLib vai então ter criado esse meu xcontrol, que eu vou chamar ele de exaustor. Esse exaustor eu vou buscar uma figura da galeria, aqui dentro de blowers, e esse símbolo aqui, essa figura que simboliza o exaustor. Essa mesma figura, pessoal, disponibilizei para todos no link do treinamento. Então, se vocês acessarem a aba do treinamento agora, no item materiais, tem uma figura openday.zip ali, que é essa mesma figura que eu estou mostrando para vocês, só que fora da galeria. Por que isso? Porque essa figura, se nós não temos a hard key, nós não vamos ter acesso. Porque sem hard key, nós temos acesso somente à primeira figura de cada conjunto de figuras que nós temos aqui na galeria de imagens. Então, caso alguém não esteja utilizando uma hard key, tem que utilizar essa figura que eu disponibilizei no link aí para vocês. Tá certo? Bom, mas o que eu quero fazer? Eu quero deixar esse meu objeto padrão, porque essa é a ideia de biblioteca. Eu tenho um objeto modelo, e esse objeto modelo poder ser instanciado nas telas, ou seja, ser replicado nas telas, e com as características desse objeto modelo. Esse objeto modelo, que a gente chama aqui, se chama classe. Por quê? Porque a biblioteca usa a ideia de orientação a objeto. Então esse objeto referência, que nós vamos fazer todas as configurações nele, e os objetos que foram instanciados nas telas vamos replicar, ele é objeto classe. Se nós formos utilizar na tela esse objeto, a gente chama de instância. Então é a instância da classe. Por exemplo, se eu vier aqui e colocar um texto chamado nome exaustor, vou centralizar aqui certinho. E isso agora é um detalhe importante: qualquer configuração que a gente faça na biblioteca, salvar tudo, botão direito em bibliotecas, registrar bibliotecas carregadas. Feito isso, nós vamos numa tela, por exemplo, e clicando com o botão direito e inserir, está ali o exaustor. Esse objeto que agora faz parte da aplicação, se olhar no Organizer, eu verifico que no Organizer ele tem um símbolo diferente, ou seja, ele não é mais uma figura com um texto, ele agora é uma instância desse meu xcontrol chamado exaustor. O xcontrol ele é responsável por toda a parte gráfica desse meu objeto modelo, desse meu objeto referência. Então, se eu quiser mudar de cor, se eu quiser fazer qualquer alteração lá no objeto referência, ele vai ser replicado para cá. Certo? Posso replicar isso quantas vezes for necessário dentro de uma aplicação, e ele automaticamente, lógico, vai mudar o nome como o padrão do E3. Exaustor 1, 2 e assim por diante. E lógico que a gente pode mudar também. Então qual é a ideia? A ideia é eu rotacionar esse meu objeto exaustor aqui. Então, para rotacionar isso, eu tenho que utilizar o quê? Uma animação com rotação. Como eu estou utilizando uma biblioteca, um xcontrol, eu vou lá no meu objeto referência, lá na minha classe, seleciono o objeto que eu quero rotacionar e faço a rotação. Então, para isso, eu vou precisar converter o objeto para símbolo, justamente por ser um WMF, explodir esse símbolo e desagrupar. Aí eu noto que esses objetos da galeria, a maioria deles são WMF, são na verdade pedaços, né? São pedaços que juntos formam uma figura. E isso vai me ajudar a fazer o quê? Pegar somente a parte central aqui. Opa, não pegou toda a parte central. Agora sim. Vou agrupar isso. Agrupo a segunda parte. Aí posso voltar para cá agora, trazendo para frente. E com o teclado aqui eu faço o ajuste fino. Pronto, essa parte central é que eu quero que ela rotacione. Então eu desagrupei, agrupei, deixei certinho, fiz os dois grupos, um da parte externa e um da parte interna, que seria essa rotação, e clico no item de animar com rotação. E aí eu tenho a posição inicial e a posição final. Se eu modificar a propriedade Rotation Angle aqui, botão 359, ele faz toda a volta. Então, se eu salvar tudo e registrar a biblioteca, no momento que eu rodar a aplicação, com o mouse eu consigo já movimentar o meu objeto. E aí, como eu tenho duas instâncias,
Qualquer um dos dois já vai ter a ideia de movimento, porque eu fiz com que eles fossem rotacionados. Nome exaustor. Bom, esse nome exaustor eu queria que aparecesse. Exaustor 1, exaustor 2, assim por diante. Então eu vou ter que modificar onde? Vou modificar na tela aqui. A tela, o nome está até exaustor 1, ó, mas não é o mesmo nome que aparece aqui. Está escrito nome exaustor. Mas como assim? Bom, essa aqui é a instância. Então, para me modificar qualquer característica dessa instância, de novo, tenho que ir no objeto modelo, tenho que ir lá na classe. Para me auxiliar nisso, eu vou criar uma nova propriedade nesse meu xControl. Vou chamar aqui de nome exaustor. Nome exaustor. E que tipo? Esse tipo aqui é determinante. O que eu quero modificar é o texto que aparece em cima do exaustor. Então, se é um texto, o tipo tem que ser do tipo texto. Aqui dentro do E3, nós não utilizamos um tipo exatamente text, né? Mas nós vamos utilizar um tipo de texto que é string. Eu clico aqui, pronto. Agora, essa propriedade nome exaustor é do tipo string. Salvo tudo, registro, volto na tela. Quando eu entro na tela, continuo no meu exaustor, porém agora eu tenho uma propriedade nova dentro deste meu xControl chamado nome exaustor. E olha o símbolo do lado. O símbolo dado indica que ela é do tipo string. Ela está vazio, então está meio estranho porque está vazio e aqui não aparece, né? Vamos colocar aqui exaustor 1. Não passou para lá, porque faltou um pedaço. Antes eu gostaria de dar destaque nessas outras propriedades aqui. Bom, eu vi que posso criar uma propriedade, ela essa linha junto com as outras. Mas essas outras vieram da onde? Essas outras são propriedades padrão. Essas propriedades aqui, elas sempre vêm junto com a instância do xControl. Por exemplo, a posição em que vai ser aberto. Isso aí é só modificar aqui, ela já modifica aqui também. A largura, a altura, um título de uma propriedade de ajuda, o ângulo que ela vai ter e assim por diante. E o nome do objeto também. Então são propriedades padrão que a gente acaba não criando por ser muito necessário, então já vai criado por default. Agora, propriedades a mais que nós vamos precisar, aí sim. Aí a gente tem que inserir e escolher o tipo ainda certo. Bom, eu disse que o que eu queria que tivesse na propriedade nome exaustor passasse ser a informação dentro desse texto. Só que eu não vinculei isso lá na minha instância, desculpe, lá na minha classe. Então volto lá na classe exaustor, na aba de design aqui, eu vou ter que fazer uma associação. Tudo que tiver em nome exaustor vai ter que ser passado para esse texto. Então, botão direito, propriedades, associações, o valor do meu objeto texto, que é o que vai receber o texto. Eu busco exaustor e a propriedade nome exaustor. Tudo que tiver em nome exaustor será passado para a propriedade velo. Salvo, registro, tela inicial, nome exaustor 1, escrevo aqui nome exaustor 2. Ah, mas não ficou bem centralizado, eu queria que ficasse bem centralizado aqui, ficou um pouquinho para a esquerda. Volto lá no meu objeto modelo. Pô, mas aqui parece centralizado. É, mas o texto aqui ó, não está centralizado. E como o texto lá ficou menor do que tem aí, não ficou para a esquerda. Então, centralizar, salvo, registro da biblioteca, volto na tela e agora apareceu certinho, bem centralizado. Então essa é uma das características das telas de objetos de biblioteca. Se tu faz em um, todo mundo recebe a informação. Tudo que tiver aqui dentro de xControl ou xObject, que a gente fala daqui a pouco, não faz parte da aplicação. Somente quando eu instancio isso na tela, aí começa a fazer parte da aplicação. Bom, eu vi que eu fiz um objeto que tem rotação, mas eu queria, na verdade, não fazer com o mouse essa rotação, né? Deixar isso automático. Então, para isso, eu vou ter que criar um tag de demonstração aqui, dentro de objetos de dados. Esse tag de demonstração dentro de objetos de dados
eu vou escolher como tipo rampa de subida. Por que rampa de subida? Ele está programado para valor inicial e valor final muito perto um do outro, né? Então, se eu rotacionar a partir desse movimento, quando chegar aqui no final já é início. E a ideia de rampa de subida é exatamente isso, né? Ela vai até o valor superior e já cai para o valor inferior novamente. Então vai dar a ideia de rotação se a gente colocar o nosso tag demo como rampa de subida. Ou descida também, tanto faz. Só o sentido que vai mudar. E o scan eu vou colocar em 100 para dar uma ideia mais completa de rotação, não vai ficar tão trancado. Ok, eu fiz um tag, mas são dois objetos, então vou ter que ter dois tags. Posso até copiar aqui. Por que eu vou fazer dois tags? Porque depois eu quero mudar a velocidade de rotação. Então, se eu modificar num e tiver os dois associados ao mesmo, os dois vão ter as modificações aceitas. Eu quero deixar isso individual. Bom, eu tenho que passar esse valor desse tag para essa rotação. Mas como é que eu vou fazer isso? Esse cara aqui, ele não tem uma propriedade para passar essa rotação aqui e vincular com o tag demo1. Então, o que eu vou ter que fazer? Lá na classe, lá no meu xcontrol, eu vou ter que criar uma propriedade que vai receber essa informação e vai estar vinculada à rotação. Então, exaustor, propriedades, vou chamar aqui de rotação. Qual é o tipo? Bom, vou lá em tipo, padrão, e vou escolher um, por exemplo, double. Salvo, registro, vou na aba de design e aqui eu tenho a animação. Então, botão direito, propriedades, associações, o valor dessa animação que faz com que eu tenha a ideia de rotação. Eu vou dizer que tudo que tiver em exaustor rotação vai ser passado para essa animação. Tudo que tiver lá vai passar para cá. Quando eu salvar isso e registrar isso aqui, então, e eu acessar a minha tela, agora sim a propriedade rotação, cadê ela? Está aqui, vai sim poder estar vinculada a essa animação. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 45, e no momento que eu apertar o Enter, isso aqui vai ser modificado de posição. Olha só, apertei 45, ó, tive uma mudança de valor. Mudança de posição, desculpa. Então é exatamente essa propriedade que vai me permitir ter a ideia de rotação. Então é ela que eu vou vincular aqueles tags demo. Esse primeiro, valor do tag demo1, e o segundo, valor do tag demo2. Agora, ao rodar a aplicação, eu tenho aí a ideia de movimento. Eles estão com uma rotação sincronizada, porque as duas tags estão configuradas praticamente da mesma maneira. Então vamos fazer um pouquinho diferente. Eu vou acessar uma das tags e vou modificar o período. O período que determina a velocidade, porque o período indica quanto tempo ele vai demorar para chegar da posição inicial à posição final. Por padrão são 10 segundos para chegar dessa posição inicial e final. Vou colocar aqui para 1 segundo. Vai dar uma ideia de rotação bem mais rápida. Aqui, o primeiro ó, ficou bem mais rápido do que o segundo. Porque o primeiro está com um período menor do que em relação ao segundo. E aí a ideia de movimento ela é bem mais rápida do que o segundo. Certo? Essa é a ideia então da animação e o uso de xcontrols aqui dentro. A gente faz para um e todos os outros recebem essa informação. Certo, pessoal? Bom, fiz dessa maneira, ficou um pouquinho trabalhoso, a gente vai modificar isso para ficar mais fácil. E com isso nós vamos utilizar Xobjects. Porém, antes de a gente passar para o próximo assunto, pessoal, pergunto, alguma dúvida do que nós falamos até agora?
Tranquilo? Então tá. Então vamos passar ao próximo assunto, que agora nós vamos falar dos XObjects. O XObject então é responsável por toda a parte de processamento, parte de dados do meu objeto. Desse meu objeto de referência que eu estou criando. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou querer passar para o XObject essa ideia do tag. Não quero ter que ficar criando um tag para cada XControl que eu for criando. Vai ficar muito complicado, né? Tem que ficar vinculando tag, XControl, tá? Não, eu quero fazer isso de forma automática. Então eu vou vir aqui em XObject, botão direito, inserir XObject, escolhendo a biblioteca que a gente já criou. Vou chamar esse meu XObject de tag exaustor. E eu vou criar o que nele? Dentro do meu XControl, desculpa, dentro do meu XObject tag exaustor é que eu vou criar minha tag. Então, botão direito, inserir. E eu consigo inserir, pessoal, qualquer informação do servidor, a parte de banco de dados, fórmulas, históricos, storage, assim por diante, alarmes, drivers de comunicação a gente pode criar também, e a parte de servidor de dados, onde a gente vai inserir alguns tags próprios do E3, que é o meu caso, o meu tag demo. Dentro de tag exaustor, que seria um servidor de dados, botão direito, inserir um tag demo. Vou fazer uma pré-configuração nele também, colocando o scan dele em 100 e o tipo dele eu vou colocar como rampa de subida também. Salvo tudo, registro tudo. Só que eu tenho que passar essas informações deste meu tag aqui para o meu exaustor. Eu quero deixar tudo dentro de biblioteca, não quero precisar depois dentro da minha aplicação inserir esses tags. Como eu estou fazendo agora, não vai precisar disso. Mas para passar essas informações do tag exaustor para o XControl exaustor, eu vou precisar de propriedades que acessem essas informações desse tag. Uma das propriedades vou chamar de rotação, que vai pegar o valor gerado pelo tag demo. Então eu vou dizer que ele é do tipo double. Nota que eu digitei aqui. É um problema de digitar não, ele aceita também, mas poderia sim acessar o tipo padrão, os tipos aqui e double. Mesma coisa. Outra propriedade, eu vou dizer que é a velocidade. Eu vi que se mudar o período muda a velocidade, então é isso que eu quero fazer. E o tipo pode ser inteiro aqui. E outra propriedade, eu quero habilitar ou não essa minha animação. E aí eu vou ter que vincular isso à propriedade enable lá do meu tag de demonstração para que isso aconteça. Se o status estiver em true, habilitada a rotação, se não, false. Então eu já vi que é um tipo booleano, e é isso que eu vou escrever aqui. A gente pode colocar um valor inicial nessas nossas propriedades para de início já ter uma pré-configuração. Por exemplo, rotação não vai influenciar muito, mas velocidade, qual que é a velocidade inicial que a gente quer? Vou colocar aqui, por exemplo, 5.000. Então sempre eu vou ter uma propriedade inicial de 5.000. E o status eu vou dizer que está sempre ligado, ou seja, sempre com rotação. Ok? Mas eu tenho que vincular essas propriedades às propriedades do tag demonstração. Então, botão direito, propriedades, associações. Bom, o value vai estar vinculado à rotação. Tag exaustor, rotação. Só que eu não quero que a rotação passe o valor para o tag demo, eu quero o contrário. Eu quero que o tag demo, o seu valor, passe para a rotação. Então eu vou fazer uma conexão reversa aqui. Que o valor do tag demo gerado vai ser passado para a propriedade de rotação desse tag exaustor. Enable. Enable vai estar vinculado ao status. Se status true, há rotação. Se status false, não há rotação. E por último, período, que determina a velocidade de rotação. Período, tag exaustor, velocidade. O que estiver em velocidade vai determinar qual será a rotação. Posso fechar, salvo isso, registro isso.
E agora essas informações aqui eu tenho que passar para o meu xcontrol exaustor. E como é que eu vou passar a informação que eu tenho dentro de tag exaustor para o meu próprio exaustor? Vou numa propriedade, crio uma nova propriedade, vou chamar aqui de fonte. Isso é um detalhe importante, pessoal. Essa mesma informação que eu estou passando para vocês, esse mesmo exemplo aqui, ele está naquele arquivo PDF que eu passei para vocês, que está aparecendo aí para vocês em materiais. Então, em materiais tem um arquivo chamado Tutorial OpenDay Bibliotecas, que é um arquivo em PDF. Se vocês clicarem aí para baixar, vocês vão ter exatamente essa aplicação que eu estou fazendo aqui. Com um passo a passo de como fazer isso que eu estou mostrando. Acredito que vocês já tenham visto, né? Quando eu mandei a primeira vez, quando vocês se registraram, vocês já tiveram acesso a esse material. Então toda essa explicação está ali e ainda com esse exemplo que eu estou mostrando. Ok? Bom, que tipo vai ser fonte? Bom, eu quero, através dessa propriedade fonte aqui que eu acabei de criar, acessar as propriedades de tag exaustor. Então o tipo não vai poder ser um tipo final, que vem em valor numérico ou valor de texto. Eu quero um tipo que acesse esses objetos, essas propriedades desse xObject. Então, tipo OpenDayLib, que é o nome da biblioteca que eu criei, classes, e olha quem está aqui. Tag exaustor, ou seja, fonte aqui vai ser uma ponte para poder chegar em tag exaustor. Então vamos agora na aba design, vai ficar um pouco mais claro isso. Aqui na minha rotação, ao invés de eu ficar utilizando uma propriedade local, eu vou utilizar uma propriedade do xObject. Botão direito, propriedades, exaustor, fonte. Quando eu vou em fonte, eu já noto que o símbolo do lado aqui de fonte não é parecido com os outros que a gente está acostumado, que é um valor booleano, um valor de string, um valor numérico. É um valor como se fosse uma corrente aqui. O que faz isso? Faz com que eu chegue às propriedades do xObject que eu necessito. Bom, no caso da rotação ali é ponto rotação. Ou seja, tudo que tiver relacionado à rotação, movimento, vai passar para o valor agora dessa rotação. Feito isso, eu posso até deletar essa propriedade de rotação, não estou mais utilizando. Salvo tudo, registro tudo. Bom, nas minhas telas eu já tenho as instâncias dos xcontrols. Agora eu preciso instanciar os xObjects para que isso possa funcionar. Como é que eu faço a instância de um xObject dentro da tela? Não faço, na verdade, dentro da tela. Eu faço dentro de objetos de dados. Porque o xObject não tem parte visual. Então não vai ser inserido dentro de uma tela. Vai ter que ser inserido dentro do servidor. Porque ele acessa esses dados do servidor. Então é botão direito, inserir tag exaustor. Está ali. Vamos modificar o nome dele para ser exaust1. O exaust1 ele já vem com a propriedade de velocidade em 5000 e status em true. Só que eu preciso então dizer que este meu xcontrol está vinculado ao meu xObject. Como é que eu faço isso? Olha só, propriedade fonte está esperando quem? Está esperando qual xObject que eu estou dizendo que está as minhas informações. Então eu posso clicar aqui e arrastar para cá, pessoal. Opa. Agora sim, clicar e arrastar, ou clicar nesses 3 pontos. Servidor, dados, exaust1. Também tem, não tem problema. E ele passa o que para o meu xcontrol? Ele passa o pathname dele. Como assim? Vou acessar o exaust1. Primeiro, dados.exaust1, certo? Vou no exaust1 que olha só que eu tenho no pathname. Dados.exaust1. Ou seja, a informação que tem no pathname, que é o caminho dele, é o que eu vou passar para a propriedade fonte que espera receber um objeto do tipo tag exaustor. Repito o processo por um segundo. Só que nesse exaust2 eu vou colocar a velocidade de 10.000, desculpa. E vou vincular o exaust2. Exaustor 2,
Pronto, então agora o primeiro vinculado ao exaustor 1 e o segundo ao exaustor 2. Quando eu for rotacionar isso, ali, rodei a aplicação e agora eu tenho os dois X-Controls inseridos na tela, as instâncias desses X-Controls, com a animação sendo executada. E o que me facilitou nesse primeiro caso agora? Me facilitou que esses dois tags demos aqui eu não preciso mais. Cada instância do XObject, dentro dele, vai ter o meu objeto tag demo. Dentro dele ele é composto por algumas propriedades e um objeto tag demo. Assim como dentro da tela eu tenho a composição de figuras, textos e animação. Então são 3 objetos dentro de um Xcontrol só que compõem ele. É a mesma coisa com o XObject. Eu tenho agora um objeto um objeto tag demo que está gerando valores e passando para as suas propriedades. Então, me evitou ficar criando um tag para cada um dos Xcontrols. Mas gerou um outro problema, né? Eu tenho que inserir ele para ser vinculado a esse meu Xcontrol, ou seja, acabou em termos de cliques que a gente vai ter que dar a mesma coisa, né? Facilitou na parte de que eu não preciso ficar recriando esse meu tag, não preciso ficar configurando esse meu tag, já está com a configuração pré-definida. Mas ainda assim ficou um passinho um pouquinho trabalhoso, que é o que no próximo capítulo nós vamos falar para evitar isso, para ficar mais fácil de fazer essa configuração. Antes de passar para o próximo assunto, pessoal, alguma pergunta? Ok. Agora a gente vai deixar um pouquinho interessante a nossa aplicação, que nós vamos criar dinamicamente esse nosso objeto, essa instância desse XObject. Certo? Eu vou até deletar todos os objetos que eu tenho aqui, para a gente fazer do zero, como se tivesse a biblioteca e estivesse utilizando ela na primeira vez na nossa aplicação. Então aqui dentro do exaustor, eu vou na aba de scripts aqui. E na aba de scripts, se eu acessar o exaustor, né, que é o meu Xcontrol aqui, eu vou utilizar um dos métodos que se chama customConfig. O que esse método customConfig faz e como ele vai me ajudar na aplicação? Esse método customConfig, pessoal, ele executa um script no Studio. Por exemplo, vou aqui no evento customConfig, vou ativar um script, bota lá messagebox, botar aqui teste, só para a gente ver. Vou salvar tudo, registrar a biblioteca, volto na tela, vou inserir um desses objetos, clicar com o botão direito agora na tela, o que eu tenho? Configurar. No momento que eu clico aqui em configurar, olha o que acontece, rodou meu script e apareceu o messagebox teste. Esse texto configurar aqui, pessoal, é parametrizável, eu posso modificar. Aonde? Lá no meu exaustor, eu tenho a propriedade customConfig text. Se eu escrever aqui, por exemplo, script, não sei, ou roda script, se eu salvar tudo e registrar a biblioteca, quando eu vou acessar novamente a tela inicial e o meu objeto, roda script. Então o texto que eu colocar ali em customConfig text é o que vai aparecer aqui para mim. Se eu voltar no meu exaustor lá e tirar aqui, vai aparecer configurar e aí ele vai ser executado o script que tiver ali. Bom, o script que eu quero inserir aqui agora é fazer com que eu já crie um objeto do tipo tag exaustor e já vincule ele
ao meu xcontrol. Então vou evitar dois passos. Ter que ficar criando o xobject e vinculando com o meu xcontrol. Essa é a ideia inicial agora. Então eu vou evitar, vou fazer mais fácil a minha aplicação. Então, como é que a gente faz isso? A gente primeiro precisa criar um objeto do tipo tag exaustor, lá dentro do servidor de dados. Para a gente fazer isso, a gente tem que utilizar um método chamado addObject. Esse é o método que faz com que eu consiga criar um objeto. Mas eu tenho que criar ele dentro de onde? Dentro da pasta de dados, lá dentro da aplicação. Então, para me facilitar o script que eu vou inserir aqui, vou pelo app browser. App browser, dados, e um dos métodos do servidor de dados aqui se chama addObject. E ele tem três parâmetros: class name, activate e object name. O class name é o nome da classe do objeto que eu vou utilizar. Bom, até agora nós estamos falando que objeto referência, objeto modelo é a classe. Então, no caso, a classe que eu quero criar se chama tag exaustor. Então, é isso que eu posso colocar aqui embaixo. Ó. Entre aspas duplas, tag exaustor. O objeto vai estar ativo, que é o segundo parâmetro, activate. True, vai estar ativo. E qual é o nome do objeto? Aí a gente pode definir o nome que a gente achar interessante. No meu caso, vou dizer que vai se chamar exaust1. Pronto, exaust1. Se eu criar mais de um objeto, vai ser o nome exaust1? Não, ele vai ter o nome exaust2, porque o E13 ele já tem essa característica. Ele não permite que objetos tenham nomes iguais em mesmo caminho. Então ele vai fazer o quê? Se já tiver o exaust1, vai criar o 2. Se já tiver 1 e 2, 3, 4, assim por diante. Bom, dessa maneira aqui, eu estou criando o meu xobject. Porém, eu não quero só criar o xobject, eu quero criar o xobject e vinculá-lo ao meu xcontrol. Então, para facilitar isso, eu vou utilizar o comando set. Vou criar uma variável aqui, vou chamar de obj essa variável. E essa obj ela vai estar acessando todos os objetos filhos, todas as informações desse meu objeto que eu acabei de criar. Então, com isso, ó, criei um objeto chamado exaust1. O obj vai ter acesso às propriedades desse meu objeto. Bom, o que eu quero fazer é que passe já para a propriedade fonte do meu xcontrol a informação do pathname. Por isso que eu mostrei antes para vocês aqui na tela que aqui em fonte eu tenho que ter, na verdade, o pathname do meu xobject. Então é isso que eu vou fazer. Ó. Vou no app browser, aqui no meu exaustor, vou pegar a propriedade fonte. Ela vai receber quem? O bj, porque é a variável que está recebendo o objeto que eu estou criando, e a propriedade pathname. Porque é ela que vai passar lá dados.exaust1, dados.exaust2, e assim por diante. Então, nessa linha que eu tenho agora aqui, eu vou associar xcontrol com xobject. Salvo tudo isso, registro isso aqui, volto na tela, vou deletar ele para a gente fazer do zero, inserir, exaustor, botão direito, configurar. O que ele fez? Ó, fonte já está vinculado e já está criado. Vou fazer mais um. Novo, botão direito, configurar. Pronto, exaust2 e exaust2 aqui. Quando se for criando, vai ser incorporado nele todas essas características. Certo? Então, evitou agora eu ter que ficar criando xobject, vinculando com xcontrol, ele já faz isso de forma automática. Então, essa é uma das ideias que a gente pode utilizar para facilitar a criação da nossa biblioteca, utilizando o evento custom config. Lá no final, quando a gente for ver tipos não padrão, eu vou falar para vocês mais de uma característica. Queria que vincular um tag de comunicação. Então, ele vai fazer isso dinamicamente também através deste evento custom config. Certo, pessoal? Alguma pergunta aqui desse evento custom config?
Ok, então agora a gente vai fazer um intervalinho, pessoal, de 5 minutos. Eu vou deixar passando nesse momento do intervalo um vídeo falando sobre o nosso Ellipse Tech, que é uma feira que a gente vai ter, na verdade é um evento técnico que a gente vai ter em novembro, dia 13 de novembro. E a gente vai ter esses 5 minutos de intervalos, até o momento de tomar água e tal. Vou voltar, esse vídeo vai ficar rodando constantemente aí. Então, se for no banheiro, voltou, vai estar passando o vídeo de novo até a gente voltar para os próximos dois assuntos, que são bem interessantes também. A gente vai melhorar esse nosso objeto, deixar ele mais dinâmico ainda, para a gente facilitar a criação da biblioteca. Tá certo? Então, vou passar o vídeo aqui para vocês e a gente retorna daqui a 5 minutos. Ok, no meu relógio são 9h46 e 9h51 a gente volta. No dia 13 de novembro, a Ellipse Software irá promover um evento técnico com foco em tecnologia e inovação, visando aproximar os seus usuários e clientes das suas mais recentes novidades. O Ellipse Tech 2014 abrangerá uma série de palestras e seminários referentes às 3 grandes linhas de atuação da empresa: automação, informação e energia. O encontro será realizado no Centro de Convenções do Hotel Meliá Paulista, em São Paulo. Entre os palestrantes convidados, destaque para Paulo Yudicibus, Head of the Enterprise Solution Unit da Microsoft, que abrirá o evento falando sobre as tecnologias do futuro e as novas tendências na automação de processos. Na área de automação teremos diversas palestras, entre elas como as tecnologias móveis estão revolucionando a automação, que será ministrado pelo gerente da filial da Ellipse em São Paulo, Gustavo Salomão. Na área de energia, entre os palestrantes teremos Rony Santiago Loureiro, da Companhia Energética do Maranhão, que irá apresentar os benefícios e ganhos na automação da rede de distribuição da SEMAI. Na área da informação será apresentado o projeto CityNext da Microsoft, que visa administrar cidades com mais eficiência, fazendo uso de novas tecnologias como Cloud Computing, Big Data e Mobile, soluções eficientes para o gerenciamento de energia, água, transporte e segurança. Para realizar a inscrição no evento, acesse o link ou acesse o site da Ellipse e clique no banner Ellipse Tech 2014. No dia 13 de novembro, a Ellipse Software irá promover um evento técnico com foco em tecnologia e inovação, visando aproximar os seus usuários e clientes das suas mais recentes novidades. O Ellipse Tech 2014 abrangerá uma série de palestras e seminários referentes às 3 grandes linhas de atuação da empresa: automação, informação e energia. O encontro será realizado no Centro de Convenções do Hotel Meliá Paulista, em São Paulo. Entre os palestrantes convidados, destaque para Paulo Yudicibus, Head of the Enterprise Solution Unit da Microsoft, que abrirá o evento falando sobre as tecnologias do futuro e as novas tendências na automação de processos. Na área de automação teremos diversas palestras, entre elas como as tecnologias móveis estão revolucionando a automação, que será ministrado pelo gerente da filial da Ellipse em São Paulo, Gustavo Salomão. Na área de energia, entre os palestrantes teremos Rony Santiago Loureiro, da Companhia Energética do Maranhão, que irá apresentar os benefícios e ganhos na automação da rede de distribuição da SEMAI. Na área da informação será apresentado o projeto CityNext da Microsoft, que visa administrar cidades com mais eficiência, fazendo uso de novas tecnologias como Cloud Computing, Big Data e Mobile, soluções eficientes para o gerenciamento de energia, água, transporte e segurança. Para realizar a inscrição no evento, acesse o link ou acesse o site da Ellipse e clique no banner Ellipse Tech 2014. No dia 13 de novembro, a Ellipse Software irá promover um evento técnico com foco em tecnologia e inovação, visando aproximar os seus usuários e clientes das suas mais recentes novidades. O Ellipse Tech 2014 abrangerá uma série de palestras e seminários referentes às 3 grandes linhas de atuação da empresa: automação, informação e energia. O encontro será realizado no Centro de Convenções do Hotel Meliá Paulista, em São Paulo. Entre os palestrantes convidados, destaque para Paulo Yudicibus, Head of the Enterprise Solution Unit da Microsoft, que abrirá o evento falando sobre as tecnologias do futuro e as novas tendências na automação de processos. Na área de automação teremos diversas palestras,
Entre elas, como as tecnologias móveis estão revolucionando a automação, que será ministrado pelo gerente da filial da Ellipse em São Paulo, Gustavo Salomão. Na área de energia, entre os palestrantes teremos Rony Santiago Loureiro, da Companhia Energética do Maranhão, que irá apresentar os benefícios e ganhos na automação da rede de distribuição da SEMAR. Na área da informação será apresentado o projeto CityNext, da Microsoft, que visa administrar cidades com mais eficiência, fazendo uso de novas tecnologias como Cloud Computing, Big Data e Mobile, soluções eficientes para o gerenciamento de energia, água, transporte e segurança. Para realizar a inscrição no evento, acesse o link ou acesse o site da Ellipse e clique no banner Ellipse Tech 2014. No dia 13 de novembro, a Ellipse Software irá promover um evento técnico com foco em tecnologia e inovação, visando aproximar os seus usuários e clientes das suas mais recentes novidades. O Ellipse Tech 2014 abrangerá uma série de palestras e seminários referentes às 3 grandes linhas de atuação da empresa: automação, informação e energia. O encontro será realizado no Centro de Convenções. Ok, pessoal, vamos voltando para a nossa segunda metade do Open Day Ellipse X. Nós vamos falar agora um pouco de opção de tela indexada, certo? Então nós vimos antes a parte de criação de bibliotecas, né? Passamos bem rápido por isso, justamente porque nosso treinamento é para vocês que já fizeram treinamento de desenvolvedores, né? Então, a criação de Xcontrols, criação de Xobjects e o evento Custom Config, talvez seja uma novidade para alguns, como criar isso de forma a facilitar a criação da nossa biblioteca. Tá, agora nós vamos criar então a ideia de tela indexada. A ideia de tela indexada é o quê? É ter uma tela que pode receber e enviar informações a diversos equipamentos individualmente, ou seja, uma única tela consegue monitorar ou mostrar dados de vários equipamentos. Então, quando a gente abre essa tela, a gente recebe informação com o nome do objeto a ser associado, então cria automaticamente a associação por script. A gente parametriza os dados por script. Então, no nosso caso aqui, eu tenho os meus exaustores, eu quero clicar em cima e abrir uma tela de configuração deste exaustor aqui. Quero clicar no segundo, do segundo exaustor e assim por diante. Para isso, como eu disse, a gente tem que ter uma tela padrão. Então, vou criar uma tela aqui. Vou chamar ela de tela comando. Vou colocar um tamanho um pouco menor aqui. Então, dentro dessa tela, eu quero fazer essa minha característica. Thiago, a gente recém começou, Thiago. Tá? Recém estou começando a falar da tela indexada, fica tranquilo. Então, eu só estou criando uma tela aqui para ser essa tela padrão. Tela indexada, né? Tela padrão, certo? Então, para ter essa tela padrão, eu vou precisar, obviamente, de criar um Xcontrol que vai fazer com que eu tenha essa padronização, certo? Então, eu vou vir aqui dentro de Xcontrols e criar toda essa tela aqui, depois só colar na tela comando. Okay? Então, botão direito, inserir, escolhendo a biblioteca, vou no meu Xcontrol, vou chamar aqui de comando exaustor. E dentro desse espaço aqui de criação dessa minha classe comando exaustor, desse meu Xcontrol comando exaustor, eu vou criar como o que eu teria dentro da tela. Então, por exemplo, o nome do exaustor, vou botar um texto aqui, nome do exaustor. Vou colocar um botão toggle button para ligar ou desligar a animação de rotação desse meu exaustor. E vou criar aqui também um set point para poder modificar a velocidade de rotação desse meu objeto exaustor. Eu vou criar um texto aqui em cima para identificar bem que é a velocidade. Ok. Está aqui meu objeto criado, salvo, registro, tudo isso. Se eu for na minha tela comando e inserir o objeto, tá ali, ó, tá criado. Posso até adaptar o tamanho da tela para ele, fazer a tela um pouco menor.
Então quando eu clicar ali no meu objeto, quero abrir essa tela aqui. Só que eu tenho que ter vinculado este meu xcontrol aos dados de tag exaustor. Então eu quero que aqui em velocidade eu receba essa informação ou passe essa informação também para o tag exaustor propriedade velocidade. Mesma coisa o status. O status eu quero que lá naquele meu xcontrol ele modifique essa propriedade para modificar a propriedade lá do meu tag demonstração. Então como é que a gente faz isso? Lembrar, no exaustor, aqui no meu exaustor, no meu xcontrol exaustor, para poder vincular a rotação aqui com a rotação lá do xObject, o que eu tive que fazer? Propriedades, criei uma propriedade chamada fonte do tipo tag exaustor. Então é isso que eu vou fazer também. Comando exaustor, propriedades, posso chamar o mesmo nome, vou chamar o mesmo nome para talvez não confundir, fonte, mas o nome lógico que a gente pode ser qualquer um, né? Então, tipo, mesmo tipo, vou lá em OpenDayLib, que é o nome da minha biblioteca, classes, tag exaustor. Através de fonte eu vou conseguir acessar as propriedades que eu preciso. Salvo e registro tudo isso. No on-off vou ter que fazer uma associação com quem? Com o status. Então, botão direito, propriedades, associações, o value, vai receber quem? Comando exaustor, fonte, lembra o símbolo de corrente, ponto, que é me permite chegar agora nas propriedades que eu quero, a propriedade é status. Ficou azulzinho, tranquilo. Só que não precisa, no meu caso tem que ser bidirecional, né? Eu quero receber a informação que está lá, mas eu quero passar a informação para lá também. Velocidade vai ser a mesma coisa, só que em vez de usar o status, ponto velocidade. E também bidirecional, para mim receber e enviar informação para essa propriedade. Aqui. Salvo. Registro tudo isso. Ok. Acessando a tela comando, tenho esse meu xcontrol inserido e agora eu tenho a propriedade fonte. Se eu vincular ao exaustor 1, vamos voltar aqui, desculpa. Ao exaustor 1, o que vai acontecer? Esse fonte vai receber, ó, exaustor 1, vamos botar para cá. Vai ser vinculado a exaustor 1. Se eu fosse o exaustor 2, vai ser vinculado ao exaustor 2. Mas eu não quero isso, quero deixar dinâmico, então não vou fazer isso. Eu vou por script fazer essa configuração. Só para explicar um pouquinho melhor, vamos fazer o seguinte, para entender bem. Se eu fosse na tela inicial e botasse embaixo cada um deles aqui, botar desse aqui e botar um aqui. E vou vincular quem? Ao mesmo xObject que está vinculado de cima. Exaustor 1, esse aqui eu vou vincular ao exaustor 1 também. Esse aqui ao exaustor 2. Então, primeiro xcontrol, exaustor 1, exaustor 1. Exaustor 2, exaustor 2. Se eu rodar a aplicação, olha só o que vai acontecer. Ó. Apareceu aqui para mim a minha tela com o texto on-off dos dois habilitados e com a rotação de 5.000. Vou desabilitar do primeiro. Ó, parou somente o primeiro. O segundo continua rotacionando. Vou aumentar a velocidade disso, ou diminuir. Vou botar 1.000, por exemplo, aumentar a velocidade. Ó, houve aumento de velocidade de rotação. Paro, ele também para. Vou no segundo e vou colocar 10.000. E vou ligar ele no on-off. Ou seja, ele ligou com a velocidade de 10.000 e teve toda essa ideia de rotação. Só que estão individuais. Eu quero a ideia aqui, clicar até no objeto aqui, abrir uma telinha com essa informação, mas dele. Clicar no outro, mesma tela, mesmo objeto com a informação dele. Por isso que eu estou dizendo para vocês que eu tenho que deixar essa fonte aqui dinâmica.
Se eu deixar de um, vai vincular com os dados do primeiro. Se eu deixar do segundo, os dados do segundo, e o primeiro eu não vou conseguir modificar. Então, vou deletar isso, já tenho a minha tela criada, e vou fazer o que? Lá no exaustor, só que no objeto referência, eu vou criar um script para primeiro abrir essa tela e depois parametrizar isso por script. Então, exaustor. Quando eu clicar no meu objeto, eu quero abrir a tela. Então, vou clicar em cima da figura para que isso aconteça. Vou no app browser, né, criando um script aqui primeiro, e vou utilizar lá do viewer um dos métodos do viewer chamado do modal. O que ele faz? Abre uma tela modal. Primeiro parâmetro, nome da tela. Segundo parâmetro, a posição que ele vai ser aberta, né? Não, desculpa, o título da tela. A terceira sim que é o parâmetro onde indica a posição, então que é a left top. E depois nós temos os parâmetros de largura e altura. E aí assim nós temos a posição do argumento. O que é esse arg? Pelo que o texto diz, é que determina a variável a ser usada no evento onPreShow da tela. Esse parâmetro aqui, arg, é o que vai fazer com que a gente consiga dizer que a gente clicou no primeiro, então lá para a propriedade fonte do xcontrol que está inserido na tela, a gente vai estar passando os dados do exaustor 1. Se eu clicar no exaustor 2, por esse parâmetro a gente vai dizer que é do exaustor 2. Por quê? Porque arg vai ser utilizado antes da tela abrir. Então lá na tela eu tenho um evento chamado onPreShow. Antes de a tela abrir, eu vou receber a informação que eu colocar nesse parâmetro. Então o que eu vou colocar nesse parâmetro? Essa informação de quem eu estou abrindo a tela. E flag, só para lembrar, é na verdade a combinação dessa tabelinha aqui. Eu vou colocar o valor 1, que habilita o título da janela, 2, o botão de fechar, 16, que lá vai ter borda, 64, que eu vou poder mover a tela, e 2048, que ela vai aparecer centralizada para mim. É só uma configuração aqui. Essa configuração a gente determina como fazer de acordo com a tabelinha. Então, colar. Primeiro, qual é o nome da tela que eu vou abrir? Entre aspas duplas, tela comando. Título. Na verdade, título, posição, altura e largura eu vou deixar sem configuração. E ele vai pegar a configuração original. Então, e o arg, que é o que eu vou mexer daqui a pouquinho, e aquela combinação que eu falei antes para vocês, que é barra de título, botão de fechar, a janela vai ter borda, vai poder ser movida e vai aparecer centralizado. Arg aqui, pessoal, na verdade vai ser uma variável. Então eu até vou fazer o seguinte, ó, vou dizer var, que é uma variável que vai receber uma informação. Que informação que ela vai receber? O pathname. Então, app browser, exaustor, propriedade fonte, que me permite chegar nas propriedades do xObject. Até agora a gente tinha colocado lá rotação, velocidade. Agora eu quero, na verdade, o pathname. O que vai ter no pathname? O caminho. Dados.exaustor 1, dados.exaustor 2 e assim por diante. Então, através dessa posição de arg, que eu coloquei uma variável chamada var aqui, eu vou receber de quem eu tenho que passar a informação para ficar dinâmico. Salvo, registro, e para finalizar eu vou na tela e dizer que eu quero essa informação seja passada para quem? Para o xcontrol que está inserido aqui. Então, vou nos scripts da tela. Um dos eventos dos scripts é justamente o onPreShow, ou seja, antes de a tela abrir. Vou nos scripts, app browser. Aqui na minha tela comando eu tenho essa instância do comando exaustor e tem a propriedade fonte. Ela vai receber quem? Olha quem está aqui. O arg, que é a informação que eu tenho naquela posição lá do meu do modal. Então, arg. Ok. Agora, quando eu clicar e abrir, vai aparecer essa informação passada para ele.
Então, se eu rodar a aplicação, vou clicar no primeiro, desativei o primeiro. Vou clicar no segundo, vou colocar um valor diferente. Rotacionou mais rápido agora, coloquei um valor de velocidade superior. Então, quantos eu tiver na tela aqui agora, pessoal, ele vai fazer isso sozinho. Tá? Então, se eu for aqui inserir mais objetos dentro da minha tela inicial, inserir mais um, por exemplo. Agora vai ficar mais fácil, né? Porque eu insiro ele, já mando ele ter o meu XObject e vincular ele ao XObject e pronto, só rodar agora. Quando rodar a aplicação, ele já vem com o valor inicial pré-configurado, já tem a rotação ali, mas se eu clicar em cima, consigo desabilitar ele, consigo habilitar ele. Ó, deixa só o do meio habilitado. Os outros todos estão com rotação parada, só o do meio está funcionando. E do meio ainda vou colocar uma velocidade maior de rotação. Ou menor. Então essa é a ideia de tela indexada, pessoal. Em seguida a gente vem recebendo aplicações que na verdade talvez não utilizam tanto essa ideia de tela indexada. A tela tem um monte de telas na aplicação, sendo todas elas muito semelhantes, talvez uma ou duas características diferentes, e acaba se perdendo a oportunidade de criar bibliotecas, deixando mais rápida a aplicação, porque ela vai ser menor, e a manutenção vai ser mais fácil, toda a configuração dela vai ser mais fácil, a gente consegue testar melhor ela e assim por diante. Certo, pessoal? Essa é a ideia de tela indexada. Alguma pergunta a mais sobre essa tela indexada? Ok. Vamos então para o nosso último assunto do nosso treinamento, que nós vamos falar então sobre os tipos não padrão de propriedade. Para me ajudar nesse tipo não padrão de propriedade, eu vou utilizar uma comunicação com um driver de comunicação. Então para isso eu vou utilizar o nosso simulador Modbus da Ellipse, chamado Modbus Simulator. Para vocês terem acesso a esse simulador Modbus da Ellipse, pessoal, é só entrar no site da Ellipse, fazer o cadastro lá no site da Ellipse, vocês conseguem baixar gratuitamente esse simulador. Ele é free, não tem valor nenhum. Ele consegue simular até 10 equipamentos. Imagina que eu tenho 10 CLPs na rede, ele consegue simular esses 10 CLPs. A configuração dele é muito simples. Então eu vou utilizar ele como se fosse o meu equipamento. Tá? Eu vou rodar ele, ele vai abrir, ele diz quantos CLPs eu quero, qual é a porta TCP que eu vou utilizar e o tipo no caso de Modbus. Não vou entrar muito detalhe em Modbus, mas tem dois tipos aqui que a gente pode configurar, que é o RTU ou o TCP. E no momento que eu aperto Start, ele gera variáveis digitais à minha esquerda e variáveis analógicas à direita. Aqui eu tenho o número do meu CLP, o ID vai funcionar como se fosse o ID do CLP também, e a porta que a gente está utilizando. Se eu clicar aqui em randômico, desmarcar essa opção, eu mesmo posso inserir valores, ligar ou desligar e assim por diante. Tá? Esse cara que nós vamos utilizar para fazer a configuração. Tá? Deixar ele rodando aqui. Vou abrir o meu estúdio. Vou inserir um driver de comunicação. Eu vou fazer um pouco sem muita explicação aqui, pessoal. Justamente porque a gente acredita que vocês talvez lembrem um pouco disso. Se não lembrar, não tem problema, pessoal. Não lembrei, não vou perguntar. Só pergunta e a gente vai dar uma ideia aqui do que está acontecendo. Certo? Mas eu vou inserir um driver dentro da minha biblioteca, dentro do meu projeto. Vou escolher o arquivo DLL que o driver tem que estar vinculado. E vou configurar o driver. No caso do Modbus, eu vou escolher o tipo Modbus TCP, que foi o mesmo tipo que eu escolhi lá no simulador. Na aba de Setup, eu vou dizer que eu quero fazer a configuração via Ethernet, já que é um simulador que eu estou utilizando aqui. E na aba Ethernet, vou colocar o IP local, com a porta 502, que o simulador também está utilizando. Então, esse padrão
127.0.0 e 1 é padrão de porta local, né? Placa de rede local. Ok. Agora eu vou adicionar uma pasta aqui. Essa pasta eu vou chamar ela de exhaust 1. E vou vincular mais duas novas tags aqui. Vou vincular a tag de comunicação. Duas novas, que eu vou chamar uma de corrente. E a outra eu vou chamar de tensão. Vou configurar os parâmetros N deste driver. No caso, primeiro N é o número do CLP, que é 1. Como é que eu sei que é 1? Está aqui, ó, simulador 1. Então esse é o endereço do CLP. Não é simulador, é físico, então coloca lá o endereço que está configurado no teu CLP. N2 é o tipo de variável que eu vou ler. Como é que eu sei isso? Acesso às configurações do driver e ele diz, se for 1 é uma word, se for 2 double word, assim por diante. Certo? No meu caso é uma word, então vou colocar 1. N3 nós não vamos utilizar e o N4 qual é o endereço que eu vou usar? Se eu colocar 1 e 2, o que vai acontecer? Eu no meu simulador, eu vou estar lendo 11 e 33.254. Porque eu disse que era 1 e 2. Se eu colocar as 13 e 4 e assim por diante, eu vou lendo essas variáveis. Quero testar, ver se está tudo funcionando. Clico aqui, ó. Ativar, desativar comunicação. Ó, tem algum problema, não funcionou. Vamos ver o que pode ter acontecido. Vamos revisar a configuração certinha. Tá aqui, Modbus. Ah, olha aqui, ó. Eu coloquei sem querer o RTU, ó. Ele está configurado como TCP, aí não funcionou. Vamos parar. Vamos colocar como TCP. Iniciar novamente. Agora vamos testar de novo. Então agora certo, ó. Quantidade 1, modo TCP IP, via Modbus TCP, porta 502. Vamos lá. Deixa eu colocar um valor aqui. 222 e 555. Pronto, então vou ter que ler 222 e 555 naquelas duas variáveis ali. Clico para ativar a comunicação. Ó, agora ficou azulzinho, tá bonito. 222, 555. Uso o simulador, vou colocar valores novos aqui. Vou botar 444. Tá, 2. Ou seja, toda a informação que eu tenho aqui passa para cá, como se fosse exatamente um CLP. Vou replicar isso aqui, ó, Ctrl C nessa minha pastinha, Ctrl V, e só vou modificar o parâmetro N4, né? 3 e 4 aqui, para a gente ler mais duas. Bom, feita essa configuração Modbus aqui, eu vou voltar para a ideia de bibliotecas agora e mostrar o tipo não padrão de propriedade. E como a gente vai poder utilizar isso dentro da nossa biblioteca. Tá? Então vamos lá. Aqui no meu tag exaustor, eu vou adicionar mais duas propriedades. Né? Dá para imaginar qual propriedade eu vou criar. Né? Corrente e tensão. Corrente eu vou dizer que vai ser do tipo driver, classe, IO tag. E tensão eu vou dizer que vai ser do tipo inteiro. E aí, o que está querendo dizer esse tipo IO tag aqui? Inteiro meio que a gente já entende, né? Que vai receber um valor numérico do tipo inteiro. E agora IO tag. O que significa esse IO tag aqui? Esse IO tag, pessoal, significa que essa propriedade corrente, ela não está esperando um valor, ela está esperando um tag. Qual tipo de tag? Um tag de comunicação, IO tag. Ah, mas se fosse um bloco, driver, classes, bloco. Se fosse elemento de um bloco, aí o bloco element, e assim por diante. Então ela vai receber um objeto, não uma propriedade do objeto. Ela quer o objeto inteiro. Por quê? Porque através dessa propriedade corrente, eu vou ter acesso a qualquer das propriedades desse objeto que estiver inserido nele. Por exemplo, se lá depois eu vincular ao meu driver a corrente, essa propriedade, desculpa, esse objeto aqui, eu vou ter acesso a todas as propriedades desse meu tag.
Por exemplo, o parâmetro N1, o nome dele, a opção de scan, se vou usar os bits, todas essas propriedades eu consigo acessar através agora da propriedade que eu acabei de criar no tag exaustor. Diferente do tensão. Tensão vai receber valor numérico. Nem sabe se está vindo de um tag de comunicação ou não. Ele só diz que tem que receber o valor numérico. Está vindo de tag? Não sei. Está vindo de uma propriedade? Não sei. Está vindo, sabe, ele só sabe que está vindo o valor inteiro. Certo? Salvo tudo isso. Registro. E vou modificar um pouquinho aqui o meu comando exaustor. Vou colocar agora um display para mostrar isso, né? Velocidade. Desculpa, velocidade não. A corrente e a tensão. Como é que eu faço para passar os valores para cá? Botão direito, propriedades, vou nas associações dele, comando exaustor, fonte, ponto, corrente. Bom, corrente, pessoal, é do tipo tag. Então se eu colocar dessa maneira, vai passar para o display o quê? Vai passar um valor? Não. Vai passar o tag. Tá, mas se passar só o tag para o display vai me solucionar, vai resolver um problema? Não. Eu tenho que passar qual propriedade desse tag que eu quero que seja passado. No caso, a propriedade que eu quero que passe se chama a propriedade value. Eu quero passar realmente o valor. Então eu tenho que especificar que eu quero o valor. Por quê? Porque corrente é do tipo tag de comunicação e ela vai receber um tag, não um valor. Diferente de tensão, que vai sim receber um valor. Então, se eu vir aqui, comando exaustor, fonte, ponto, tensão, é o suficiente. Por quê? Porque tensão eu não estou dizendo que é um tag. Então, se eu tensão, eu estou dizendo que é um valor para mim. Eu não sei o que ele é. Certo? Então, vamos ver isso aí funcionando. Vou fechar aqui, salvar, registrar. Provavelmente a tela comando ficou um pouco pequena, vamos ter que modificar lá, ó. Tem que modificar, vamos aumentar um pouco essa tela. Aí, um pouco melhor agora. E, para finalizar, eu tenho que dizer o quê? Eu tenho que ir lá no meu exaustor 1, 2 e 3, seja qual for quando a gente tiver, que corrente está recebendo um tag e tensão está recebendo um valor. Então, corrente, qual tag que eu vou vincular? Posso clicar aqui. Corrente. Nota que eu nem acesso as propriedades aqui, ó, porque ela está esperando um objeto corrente, um objeto de tag de comunicação. Faço a mesma coisa por exaust 2, ó. Só que agora, lógico, vinculando a outra tag, né? E para vincular a tensão, eu tenho que colocar um valor. E se eu não posso, nota que ele não tem aquela opção aqui, ó, de colocar o objeto, porque não vai receber. Então o que eu faço? Botão direito, propriedades, associações, tensão, vou ter que pegar essa propriedade valor, porque valor que é o tipo de propriedade que eu quero, e exaust 1, mesma coisa. Salvo tudo, registro, apesar de que aqui eu estou fora da biblioteca, né? Não tem problema. Então se eu rodar a aplicação agora, e eu clicar aqui no primeiro, vai aparecer o quê? Vai aparecer o meu objeto com as informações de corrente e tensão. Vamos abrir o simulador. 4, vou colocar aqui um valor 8, 5, ó, passou para lá. Bom, qual é a outra característica que o objeto corrente vai ter em relação à tensão? Corrente, lembrando, o tipo é EOTag e tensão do tipo inteiro, ou seja, tensão recebe um valor e corrente recebe um objeto.
Se eu parar a comunicação aqui, dar um stop nesse meu simulador, é como se eu tivesse tirado o CLP, ou alguém rompesse o cabo do CLP, alguma coisa acontecesse com o CLP que eu perdi a comunicação. Se eu der um stop, corrente mostra para mim que eu perdi a comunicação. Por quê? Porque ela funciona exatamente que nem um tie de comunicação. Agora, a tensão não. A tensão está mostrando o último valor lido. O último valor lido foi 5. Então é isso que eu estou mostrando. Por quê? Porque ele é do tipo inteiro. Ele está recebendo o valor. Ele não sabe se houve perda de comunicação. Agora a corrente sabe. Porque o tipo dele está programado para essa informação. Então, vou dar um start aqui. Por default, todos os drivers, né, eles estão configurados para fazer a leitura e a reconexão a cada 20 segundos. Então, a cada 20 segundos ele vai reconectar e através de corrente eu vou saber se conectou novamente ou não. Ó, agora acabou de conectar, os valores foram atualizados. Por que eu soube? Porque ele deixou de ter aquele símbolo de 3 interrogações em amarelo e fundo em vermelho. Então essa é uma das grandes características, das grandes importâncias de se utilizar o tipo certo. Porque o tipo certo leva consigo todas as características daquele objeto. Outra característica legal. Porque aqui fica um pouquinho mais demorado daí, né? Eu vou ter que criar o object, na verdade já cria sozinho agora. Só que agora eu vou ter que vincular os tags a ele. Então vamos fazer diferente, ó. Vamos fazer isso ser mais fácil. Deletar esses caras aqui, fazer do zero. Vou lá no meu script do exaustor, aquele mesmo script que eu estou criando o meu xObject e vinculando ao meu xControl. Nesse script aqui eu já quero vincular o meu tag. Olha só que interessante. Então vamos lá, obj. Corrente. O que vai fazer? Vai fazer com que corrente, que é uma das propriedades da BJ, vai receber quem? O meu tag. Então, como é que eu sei qual é o meu tag? Bom, o meu tag é o driver 1. O tag que eu quero é a corrente. Certo? Então não foi à toa que eu coloquei o nome exaust 1 e exaust 2. Para deixar dinâmico, pessoal, eu vou colocar o mesmo nome do meu xObject e só modificar o nome da pastinha de acordo com o xObject que eu for criando. Vai ficar fácil isso aí. Então corrente, o pathname dela é driver1 exaust.corrente. E é esse pathname que vai me importar aqui também. Coloco entre aspas duplas. Só que se eu deixar assim, só vai ser acessado os tags de exaust 1. Eu quero deixar dinâmico, né? Então o que eu vou fazer? Vou concatenar a informação com obj.name. Ou seja, vai ser driver 1, tá? A informação está no driver 1. O tag que eu quero é a corrente, mas de quem? Bom, depende de qual exaustor eu estou vinculando. No caso é o exaustor 1. Ok, vai ser o exaustor 1. Lembra que mesmo tendo o exaustor 1 aqui, se tiver já criado o exaustor 1, ele vai fazer vinculado ao exaustor 2, 3 e assim por diante. Então só isso aqui já vai fazer com que eu evite ter que ficar criando ali. Então agora imagina, fiz a minha biblioteca toda pronta. Vou inserir lá na minha tela. Botão direito na tela. Inserir. Vou inserir o meu exaustor. Está ali. Botão direito nele, configurar. No momento que eu vou fazer isso, vai criar xControl, xObject, vai vincular o xControl e já vai fazer associação com o tag. Tudo sozinho. Foi. Dados exaustor 1. Exaustor 1. Opa, faltou alguma coisa que ele não foi para a corrente. Vamos revisar o que aconteceu de errado. Vamos lá. Acho que eu não salvei e registrei a biblioteca, né? Salvar, registrar a biblioteca. Vamos de novo. Então, direito, inserir, exaustor, configurar. Agora já foi. Pronto. Nota que até fica fácil da manutenção, né? Porque tu faz no objeto modelo, se eu inserir um próximo,
já vai fazer sozinho. Que agora eu já revisei, achei o meu erro lá, que eu não tinha registrado só, não era nem erro, né? Botão direito, configurar, pronto. Exaustor 2 aqui no fonte, exaustor 2 vinculado ao tag do exaustor 2 corrente. Então fica muito mais rápido de eu criar uma aplicação. Claro, eu vou ter o mais trabalho em criar uma biblioteca. Mas para quem trabalha com integração, né, vocês vão ver que a facilidade de criar aplicações com a biblioteca vai ser muito maior. É exatamente isso que eu quis mostrar nesse treinamento. A facilidade em criar bibliotecas com os recursos que o Ellipse E3 oferece. Certo? Então, utilizando os Xcontrols, Xobjects, tela indexada e evento custom config e o tipo certo de propriedade. Certo, pessoal? Para vincular a tensão que não é do tipo corrente, não dá para fazer dessa maneira que eu fiz. Se eu vim aqui obj.corrente, mesma coisa, só que em vez de corrente tensão, não vai dar, porque ele não está recebendo um tag. Eu vou ter que usar o evento createLink, vou ter que usar um execute, vai ser uma confusão, vai ser bem mais complicado do que se eu for utilizar um tipo certo. Então essa é a ideia que eu quero passar para vocês, que a gente pode utilizar as ferramentas a nosso favor para criar bibliotecas. Pessoal, alguma pergunta? Ok, pessoal, eu agradeço a participação de vocês nesse nosso Open Day de bibliotecas. Espero que vocês tenham agregado alguma nova informação. Eu vou pedir a gentileza de vocês que todos possam responder a pesquisa que vai ser aberta no momento que a gente fechar a aplicação agora, fechar esse treinamento com o Citrix, vai ser aberto para vocês uma pesquisa. E eu peço que vocês possam responder ali para nós, para a gente melhorar até o nosso treinamento, o que acharam da ferramenta, o que acharam do treinamento, próximos assuntos que vocês gostariam de ter. Para os nossos Open Days. A ideia do Open Day é a gente ter um treinamento por mês de um assunto específico aqui de nossos softwares, certo? Então, uma ideia por mês, treinamentos gratuitos com essa ideia de 1 hora, 1 hora e meia, no máximo 2 horas e meia, treinamentos curtos de um assunto específico. Certo, pessoal? Obrigado novamente a participação de vocês e nos vemos numa próxima. Ok? O Thiago está perguntando se esse vídeo foi gravado. Sim. Esse vídeo está sendo gravado e a gente vai disponibilizar esse vídeo para todos. Tá? Lembrando também que a gente vai disponibilizar essa aplicação para vocês que poderem ter acesso ao que a gente acabou de explicar aqui. Tá bom, pessoal? Abração a todos e até uma próxima.